Muito bem. Então, essa próxima questão diz assim: a curva de solubilidade da substância KNO3, que é o nitrato de potássio, dissolvida em 100 gramas de água em função da temperatura é mostrada abaixo. Então, aqui vocês observem que à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade ela também vai aumentando. Pergunta-se: se tivermos 40 gramas de água a 50 graus Celsius, qual será a massa de nitrato de potássio dissolvida? Então, vamos fazer o seguinte. Quando você tem questões com gráfico, é recomendado que você pegue valores no gráfico, certo? Que sejam fáceis de manipular. Só que a questão, ela já está solicitando que você considere 40 gramas, certo? A uma temperatura de 50 graus Celsius. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou localizar os 50 graus Celsius no gráfico para, em função desse valor, achar a máxima quantidade de soluto que eu posso dissolver desta substância quando eu faço uma solução, tá bom? Então, como é que eu faço isso? Se vocês observarem, o gráfico começa no 0, aí vai 20, 40, 60, vai de 20 em 20, certo? Mas eu quero 50, então o que é que eu vou fazer? Se aqui é 40 e aqui é 60, no meio do caminho entre um e outro, eu só posso ter o 50. Então, o 50 ele está bem aqui, tá bom? Resultado, se o 50 está aqui, eu posso fazer o seguinte. Eu vou traçar uma linha até o meu gráfico, tá certo? Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar aqui uma linhazinha. Deixar ele mais... Isso. Pronto, eu vou traçar aqui uma linha, ó, até encostar no gráfico. Quando você faz isso, o próximo passo qual é? Você vai rebater essa linha no eixo que dá a solubilidade. Então, como é que eu faço isso? A gente vem aqui na horizontal agora, ó, e nós vamos colocar o máximo possível próximo aqui, ó, na horizontal, tá bom? Não vai dar um valor, talvez, exato, a gente vai analisar direitinho, mas é assim que se procede. Então, chegou na linha do gráfico, agora a gente vai rebater aqui, ó. Ou seja, na temperatura de 50 graus, o máximo que você consegue dissolver é esse valor que não está expresso, mas a gente pode aproximar, tá bom? Então, veja só. Se aqui é 50, aqui é 100. A metade entre o 50 e o 100, vamos ver aqui. Eu tenho de 50 para 100 são mais 50, né? Porque 50 mais 50 dá 100. No meio do caminho, você está em 25, tá? E onde eu bati é a metade da metade. Então, gente, ó, isso aqui é 25, certo? Vamos ampliar aqui, ó. Ó, daqui para cá, sobe 50. A metade de 50 é 25. E aqui você tem a metade da metade, ou seja, a metade de 25. Portanto, esse pedacinho aqui, ó, é a metade de 25. Então, quanto é a metade de 25? Metade de 20 é 10, a de 5 é 2,5, então é 12,5, certo? Se nós juntarmos tudo daqui para cá, então quanto é que você tem? 50 mais 25 mais 12,5, eu tenho que é 50 com 25 mais 12,5. Esse ponto aí, ele caiu exatamente aonde? Ó? 0, né? Que é 7. Então, 7, 8. 87,5. 87,5 o quê? Esse lado do gráfico está dando a solubilidade em gramas do soluto a cada 100 gramas de água. Então, esse 87,5 corresponde a 87,5 gramas do soluto. Então, tá aqui. Então, deu um trabalhinho para a gente encontrar, mas é assim que você procede. Às vezes, como é o caso da tarefa de casa, vocês têm para fazer, o valor já cai bem em cima de onde você tem que ler. Quando não acontece, a gente tem que fazer essas aproximações aqui, tá bom? Da melhor forma possível. Então, nessa questão, o que acontece? Na temperatura de 50 graus, o máximo que eu dissolvo é 87,5 gramas. Significa dizer
que se você preparar uma solução aqui, ó, a 50 graus, tá? Utilizando 100 gramas de água, então você vai colocar 100 gramas de água aqui. Para essa solução ser saturada, basta você acrescentar 87,5 gramas de nitrato de potássio, tá certo? Bom, aí vamos ao que ele quer saber. Se você tiver 40 gramas de água nessa mesma temperatura, qual será a massa de nitrato de potássio dissolvido? Pelo gráfico, eu não sei em 40 gramas, mas eu sei aqui, ó, em 100 gramas de água, certo? Em 100 gramas eu conheço. Em 100 gramas, o máximo é 87,5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir uma regrazinha de 3, tá? Então, vai ser o seguinte, ó. Eu sei que 87,5 gramas de nitrato de potássio se dissolvem em 100 gramas de água. Ora, mas se eu tivesse só 40 gramas de água, que foi a pergunta que ele fez, tá bom? Quanto é que eu consigo dissolver? Eu não sei. É X, tá certo? Então, aqui eu tenho uma regrazinha de 3. Vou resolver a regra de 3 de novo, mais do mesmo, tá certo, pessoal? É meio pelos extremos. Então, ó, 100 que multiplica X, você vai colocar aqui, ó, 100X é igual a... Aí vamos fazer aqui, ó, meio pelos extremos, né? 87,5 multiplicado por 40. Então, 87,5 vezes 40. Gramas de água, você vai cancelar com gramas de água. Isso aqui vai embora. E uma vez que eu faço isso, olha como é que ficou, né? 100 vezes x é igual a 87,5, multiplica 40. Se eu fizer aqui rapidinho a multiplicação do 87, vou colocar 875 vezes 4. Por que eu posso fazer assim? Porque como aqui tem um zero, essa vírgula pode dar uma casa para a direita. Tá? Então, vai ficar 875 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Vale 2 aqui. 4 vezes 7, 28. 28 mais 2, 30. 8 vezes 4, 32. 32 mais 3 dá 35. Dá 3.500. Logo, 100x é igual a 3.500. E eu posso cortar esse zero aqui, ó, com esse, e esse zero com esse. Aí ficou 1 e ficou 35. Portanto, x é igual a 35 gramas. Conclusão. Qual é a máxima quantidade que eu consigo dissolver nesses 40 gramas de água? Em 100 gramas, 87,5. Em 40 gramas, 35. Tá certo? Vamos procurar o 35 nas nossas opções. Então, se eu pegar aqui, ó, 28 não, 56 não, 33,6 não. Certo. Quando acontecer isso aqui, gente, nós vamos marcar a opção mais aproximada, tá? Então, mais próximo de 35 é 33,6. Você poderia perguntar, mas por que não deu 35 fechado, né? Bom, não deu 35 fechado pelo seguinte. A minha aproximação foi de 87,5, tá? A gente foi aqui no gráfico, ó, e pelas aproximações eu coloquei 87,5. Pode ser que quem elaborou a questão tenha considerado um valor diferente de 87,5, mas não tão diferente assim, e por conta disso, o valor que ele encontrou, que ele sugeriu como resposta, não é esse que eu acabei de calcular, 35 gramas. Mas veja que ele não é tão distante quanto comparado com os outros, tá? 28, 56, 45 é muito mais longe do valor do que 33,6. Então, essa diferença ela se dá exatamente por conta da aproximação que foi feita. Da maneira como eu escrevi aqui, me pareceu razoável o 87,5. Mas caso aconteça, aí você vai marcar o valor mais próximo sempre, tá bom?